Olá família, abrindo a mente. Essa é a parte 2 do nosso vídeo sobre sair da igreja, o que eu faço. E na parte 1 nós falamos sobre ficar livre. Que o novo convertido acredita que agora, sendo crente, ele vai ganhar o mundo. Mas eu mesmo, quando aceitei a fé, primeiro culto que eu fui numa subcongregação, foi um pastor lá chamado Francisco José, um senhor negro, que eu até falo em um dos meus vídeos, e não tirava o olho de mim, parece que queria me engolir vivo, e no final falou para auxiliar, que era o segundo dirigente, o irmão Wilson. O primeiro era Pedro Paiva, segundo o irmão Wilson, e disse: aquilo é um adúltero. O Wilson disse: não, é novo convertido, é meu parente, mora vizinho a mim. Pediu a chave, vive orando na serralheria, que eu deixei como subcongregação, como congregação. Ele vive orando lá e lendo a Bíblia. O homem disse: não, ele é lá da abolição, eu conheço, ele é junto com a mulher. E já foi mentindo sobre mim. E quando eu fui na igreja, na Estrada da Raiz, chamava de Chafariz, que era o Francisco Leite, o cara praticamente me convidou para eu sair da igreja. Foi assim. Não é essa: eu sou novo convertido agora, eu estou livre, agora eu vou servir a Deus. Não, eles vão botar uma religião no teu ombro. Quem ouviu falar de Jesus foi desde os jesuítas que chegaram aqui no descobrimento do Brasil. Já vinham falando sobre Jesus, mas falavam em latim também, ninguém entendia. Mas a crença em Jesus é muito antiga já. O que essa galera faz é deixar você mais preso. Mas agora, o que eu faço? Eu saí da igreja, o que eu faço? Em segundo lugar, quer dizer, aqui vai ser primeiro lugar, né? Mas eu já falei no outro vídeo que você fica livre. Agora, faça o que gosta. Você vai fazer o que gosta. Agora tenha cuidado. Aquela mulher que foi pega em ato flagrante de adultério, que possivelmente era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E as mulheres pegaram pedras e os homens pegaram pedras para apedrejá-la. E chamaram Jesus e disseram: olha, esta mulher foi pega em ato flagrante de adultério, e a lei de Moisés diz que as tais sejam apedrejadas. Interessante que Jesus não cumpria com a lei de Moisés, ele cumpria com a lei de Deus. Se o mandamento era não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, então ele ia para não matarás. Mas os homens queriam que ele cumprisse com a lei de Moisés. Os homens também querem que Francisco Lima cumprem com a lei deles. Danem-se. Não vou fazer a vontade dos senhores, não. Vou fazer a vontade do Criador. E ninguém tem poder de fazer um homem servir a homem se ele não quiser. 70% dos brasileiros são cristãos, entre católicos, que é a igreja mãe, e a filha protestante. Mas estas pessoas, se elas lessem, se elas aprendessem, elas não iriam servir a homens, iam procurar servir ao Messias. Porque está escrito que o ministério de profeta, sacerdote e rei terminaram com o Messias. Para quem quer servir ao Pai, existe um rei eterno que é o nosso Pai. Não são esses reis da terra que reinam aqui. Existe um único sacerdote que intermedia entre o homem e entre Deus. Porque disse Shaul, Paulo: há um único mediador entre Deus e o homem. Não são pastores nem padres. O único mediador é Jesus, homem que fez homem, né? Ele somente. Então por que colocar outros? Irmão, mas você não foi pastor de igreja? Foi. Não foi pastor itinerante? Foi. E ainda sou. E estou falando isso aqui para você. E o seu título de pastor? Foi homens que me deu. Não foi Deus, não? Não, o que Deus me deu é vida para eu respirar e fôlego para eu respirar. É vida para eu viver. Ele me deu. E eu não nasci aprendendo tudo, não. E ainda continuo aprendendo. O que você quiser falar comigo, fala nos comentários o que você acha. Quero aprender com você também. Eu estou aqui apenas ajudando você a abrir a mente, né? Então, eu digo, faça o que você gosta, não há proibições da parte de Jesus. Jesus disse para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Porque Jesus disse assim: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí começou a sair dos mais velhos até os mais novos, foram embora. Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: não ficou nenhum, Senhor. Ele disse: nem eu te acuso. Vá
E não faça mais isso, tenha cuidado. Ou seja, não erre, não peque mais. Pecado significa errar o alvo. É como alguém que vai atirar com a flecha lá no alvo e errou. Não faça mais isso para não acontecer coisa pior. Agora te pegaram, eu estava aqui, ó, livrei tua pele. Se for pega depois, talvez você seja morta apedrejada. Não chamou ela de prostituta, não mandou ter vergonha na cara, não falou nada daquilo e nunca falou contra o homossexualismo nem nada disso. A prostituição que ofende a Deus de fato é essa aí, a religiosa. São homens que se dizem sacerdotes de Deus, quando Deus não quer mais, disse Paulo, não quer mais figura sacerdotal, santuário terrestre, culto divino. Leia. Ele não quer mais essa figura, mas isso tem. Igreja católica e igreja evangélica está lá. E eu fui católico, fui evangélico. E você não é mais evangélico, não? Sim. Sou evangélico, sou crente, mas da verdade neutra, da forma que está escrito, da forma correta, não na loucura, no fanatismo, numa religião doida, num controle, num domínio que prende as almas. O que eu faço, irmão? Sair da igreja, faço o que você gosta. Agora, se a Maria tivesse transado com um homem, um namorado dela que ela gostasse, o que ia ofender a Deus? Qual é o problema? Deixa eu repetir para você. O que ofende a Deus? O que ofende a Deus é iniquidade. Você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Se a vontade do Pai, ela não está condicionada aqui dentro. Por quê? Porque profetas falaram inspirados pelo Criador e pegaram os rolos de pergaminho e papiro. O papiro é uma planta aquática que nasce junto a rios e lagos e foi extraído da Galiléia Superior, do Vale de Merom, do Egito, em Qumran e diversos lugares. E o pergaminho é feito de peles de ovelha curtida e polida. Aí homens falaram inspirado por Deus. Aí pessoas escreveram, ou eles mesmos escreveram o que eles falaram, em aramaico. Aí vem alguém e vai traduzir do aramaico para o grego. O grego que era cheio de mitologia e superstição e crenças que não existem, lendas e contos lendários. Vai traduzir para o grego. Então agora entra a chamada paráfrase. Perde-se a originalidade do significado. E agora ele vai colocando. Agora chega, digamos, o papado. Digamos, começando por Constantino. Constantino reúne, digamos, escritores e diz assim: eu quero que vocês peguem relatos de escritores sobre um Novo Testamento. Reúna o melhor, escolha e traga. Escrevam sobre isso, faça cópias disso. E aí, digamos, nasce o Novo Testamento. Aí digamos que essas versões, aí a religião ela vai pegando as coisas que está escrito e vai transliterando para mudar, digamos, para o significado, o que o latim quer dizer, o que o inglês quer dizer, a versão King James, no português o que quer dizer. E aí, meu irmão, o que acontece? A religião se aproveitou disso. Aquilo que favorece a religião, aquilo, tipo assim agora. Tá aqui, ó. Pastores que se importam com as ovelhas, como quem vai dar conta. Pedro falou isso, será? Será que Pedro falou? Será que alguém falou isso? Ou será que foi copistas? Ou foi a patrística? Os pais da igreja? Ou foi Jerônimo que pediu perdão para a igreja de uma forma geral, porque o Papa constrangeu ele a transliterar, a fazer mudanças no texto que não eram verdadeiras? Então, o que incomoda a Deus, para você amar a Deus, você não deve colocar iniquidade. Iníquo é no lugar de Deus, o iníquo. Tem gente que põe a Bíblia no lugar de Deus, põe pastores ou padres no lugar de Deus, bispo, apóstolos no lugar de Deus, templo no lugar de Deus, e aquilo que o Pai queria, que o Filho revelou, que os verdadeiros não adoram nem templo nem monte, as pessoas transformaram e faz um templo enorme. Isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é a obra de Deus. Você não pode ser ingrato, traga teu dízimo e tua oferta, porque você usa os bancos dessa casa. É preciso zelar essa casa e tem de pagar pelo material de limpeza. Você vem aqui servir nessa casa, você é ingrato, você tem de dar dinheiro para essa casa. Aí Jesus chega numa daquelas casas e diz assim: a casa de meu pai é chamada casa de fala, ser humano, é corpo. Vocês transformaram nisso, ó, no lugar
de ladrões e salteadores, no lugar de negócio. O templo virou negócio. E aí está escrito assim, por algum dos escritores, né, que pegou e pôs o nome, seja Marcos, Lucas, João. Está escrito assim. E os discípulos não entenderam o que ele dizia. Minha casa é chamada casa de fala, o corpo, né? E não um templo feito de alvenaria ou de pedra. Mas quando ele morreu e ressuscitou, entenderam que ele falava do corpo. É isso aí. Então, para você não desagradar a Deus, é só você não colocar nada no lugar de Deus. Isso é o pecado de iniquidade. E para você cumprir com todos os mandamentos, que o mandamento de Jesus é esse. Se resume em amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus é não cometer iniquidade, não colocar nada no lugar dele. E amar o próximo é você não cometer impiedade. Impiedade é impiedoso, que não perdoa, que não ama. Então, é você não ser impiedoso, não ser ímpio. É você amar o próximo. E o que é o próximo? No meu entender, é aquele que já te ajudou e você, quando ele precisar, você deve um a ele, ajude ele. Ou então aquele que pode não ser teu conhecido, não ser teu amigo, é o estrangeiro. Ou seja, pode ser até teu inimigo, mas está abandonado, ninguém está cuidando dele e você ajuda ele. Você fazendo isso está cumprindo com todos os mandamentos. Jesus disse, quem amar a Deus com toda a alma, espírito e entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, já cumpriu com a lei e os profetas, ou seja, com todo o Antigo Testamento. E agora está conectado com ele, todos os mandamentos. Precisa ir para templo? Não. Precisa fazer cartão de membro? Não. Precisa dar dízimo e oferta na igreja? Não. Precisa se batizar? Não. É só amar a Deus e amar o próximo. E esse conhecimento é de agora? Não, é desde o início do Brasil que a Bíblia chegou aqui. Dá para entender isso. Só que os líderes não deixaram. Mas agora tem um líder aqui dizendo para você que é assim. E quem discordar, me prova na Bíblia. Me prova que eu estou errado. Porque eu gosto. Eu gosto de livro, eu gosto de Bíblia. Aonde você citar, eu não vou deixar o texto sozinho, não. Eu vou para o contexto, ler junto contigo e entender o que está dizendo. Então vamos lá. Sair da igreja, o que é que eu faço? Faço o que você gosta. Se aquela mulher tivesse ficado com um namorado, com um homem, qualquer uma pessoa, que não fosse casada e não fosse apanhada que estava adulterando, não tinha problema de nada. Você também, se você quer namorar, se você quer fazer seja o que for, se você não causar mal ao próximo. Por exemplo, a prostituta. A prostituta, ela trabalha no prostíbulo. O que ela ofende ao Criador se ela acreditar que não põe nada no lugar do Criador? Não colocar nada no lugar do Criador. E se ela amar o próximo? Quem já ajudou ela e quem tiver desamparado ela ajudar. Qual é o pecado dela? Ah, porque está escrito que o templo... Isso que Paulo falou. Corpo é santo e tal. Eu também estou falando aqui o que eu vejo na palavra, enfim. Mas Jesus foi claro. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito, não é adorar fisicamente. Não, você que é prostituta tem de vestir a roupa acima do joelho agora, tem de vir aqui para o templo, sentar e tem de ler Bíblia. Quem foi que disse? Faz quem quer. Mas não existe mais isso. Se a prostituta ela está lá, se o homem casado vai lá, ele que está cometendo pecado com a esposa dele, porque já sabe do trabalho dela, ela não vai. Agora, se ela sair e for dar em cima de homem casado, sabendo que é casado, ela for procurar um relacionamento com alguém que já está casado, está indo contra o próximo. E o relacionamento gay? Já viu Jesus falando sobre isso? Não, por quê? Porque não era importante falar sobre isso. Qual é o problema? Se o gay não colocar, se o homossexual não colocar nada no lugar do Criador e acreditar no Criador, e se ele amar o próximo, tanto aquele que já o ajudou, aquele que está desamparado. E aí? Ele não está cumprindo com os mandamentos? Não, mas quem é maior? É Jesus, que não falou nada contra o homossexualismo, nem condenou prostituta, condenou os líderes que não usavam de amor, usavam de impiedade para com o próximo e de iniquidade contra o Criador, se colocando no lugar do Messias, no lugar do Criador. Ele falou contra os líderes. Então quem é você? Para você, mas é claro, né? A maioria dos líderes, se falar sobre ganância, ia pegar ele mesmo. Se falasse sobre luxúria, ia pegar ele mesmo. Se falasse sobre ambição e desejo de ter tudo, ia falar sobre ele mesmo. Então, vamos falar sobre usos e costumes, para poder dizer que é zeloso. Vai falar sobre a música que é santa, sobre o trabalho que é santo, sobre os homens e as mulheres que não são bem santos, e vai aquela balela toda, né? Enfim.
É só aprisionando as pessoas. Jesus falou para os escribas e fariseus: vocês se postam na porta do reino dos céus, nem entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Então, meus queridos, saiu da igreja, faça o que você gosta. Não cometa iniquidade nem impiedade. Não ponha nada no lugar do Criador e não faça mal para o teu próximo. Você pode viver a vida, gosta de praticar esporte, pratique esporte. Gosta de ver um filme no final de semana, de ir no restaurante, gosta de ficar com a família, gosta de tomar banho de piscina. Faça o que você gosta, viva a vida. Não precisa ofender o próximo e nem ao Criador. E isso é natural, está na mente da gente. Não é nada para ficar dando um tique nervoso. Ah, aleluia. Ah, eu estou pensando aqui, tem o próximo. Ah, eu tenho que deixar aqui que eu vou atrás do próximo. Não. As coisas fluem, acontecem, não é assim. Pare de ser um objeto religioso, né? Uma das coisas que faz, eu vou abreviar por aqui, essa mensagem ela vai continuar porque tem muito pano para as mangas aqui. Pastor, eu não faço muito o que eu gosto, porque eu gosto de muita coisa, eu acho divertido, mas eu tenho medo do inferno. Deixa eu falar uma coisa para você. O que o Messias falou sobre condenação eterna, com certeza, aqueles que escreveram mudaram muito do texto. Se ele falou que o mal é consumido igual fogo que queime tanta coisa, pode acreditar que muitas das coisas que o Messias falou não foram colocadas como ele falou. Porque esse inferno de fogo, que eu mesmo acreditei e preguei muito, esse inferno é uma crença que vem do zoroastrismo. Ele foi criado. É igual o inferno de Dante, que tem filme, que tem desenhos sobre isso. Mas através do medo, as pessoas são coagidas a não sair da igreja com medo do inferno. Eu particularmente digo, eu tenho 2 filhos. Jamais eu quereria passar a vida eterna com um filho, se eu fosse o Criador, do meu lado no céu e outro filho queimando lá no inferno porque me desagradou. Não. Eu amo os meus filhos de graça. Se eles errassem, que eles, para mim, são as pessoas mais perfeitas do mundo. A minha família. Eu amava eles, amo eles do mesmo jeito, não mudaria nada. Eu falei para eles, se algum deles se tornasse um homossexual, que é a coisa que eles são héteros. Eles nunca acharam legal ver nem 2 homens se beijando, mas não tem nada contra. Tem amigos deles, amigos que são homossexuais, não tem nada a ver com a gente, não tem problema com isso. Mas eles são héteros. Eu falei para eles que eles serão na vida dele o que eles quiserem, eu sempre os amarei do mesmo jeito. Agora esse Deus aí, que se o cara for isso ou aquilo, ele está jogando nas trevas e condenando, um pai assim não é um pai bom. Não, mas tem que ser condenado. Você está dizendo. Qual de vocês pegou 2 filhos e disse, eu quero um filho meu torturado, preso, vou deixar preso, e o outro aqui comigo, à vontade? Não. É difícil. Só um pai muito mau, que tem pais que matam, estupram os filhos, faz todo tipo de maldade, né? Mas, enfim, esse inferno aí, ele é mitológico. Esse inferno que foi criado aí não é verdadeiro. E ele não foi criado agora não, ele já vem de longe, viu? A Bíblia ela foi muito bem adaptada para segurar as pessoas nas religiões. Lembra do filme com Denzel Washington, o livro de Eli? Quando o inimigo, o antagonista do filme, pega a Bíblia e diz, com este livro eu dominarei, as pessoas me ouvirão e me obedecerão por causa do livro. Então, você, se sair do templo, não tem inferno que vai lhe condenar, não. Se você não colocar nada no lugar do Criador, se você ama o teu próximo, qual é a tua condenação? Não existe condenação. Só que é matéria para outro vídeo. Criaram o inferno usando algumas coisas da Bíblia e dando uma modificadazinha. Criaram um diabo, que o Antigo Testamento não fala do diabo. No Antigo Testamento, quem fazia o mal e o bem era Deus. Aí depois eles foram separando para que o diabo fizesse. Pegaram o rei de Tiro e disseram que era o diabo. Mas Jesus disse, ele foi homicida desde o princípio. Não é uma coisa assim que ele era anjo, era bom, aí depois ele caiu e se tornou mal. Não, desde o princípio, né? Satanás, segundo Jesus, ele é o agente do caos, que desde o início ele foi feito para
conter o pessoal da mentira, do engano. Por exemplo, as lideranças religiosas que só trabalham com engano, né? Não tem uma teologia neutra, falando apenas aquilo que é, sem viés de bandeiras religiosas, né? Enfim, eu não estou falando aqui para ofender as lideranças, não. Mas automaticamente, se tem uma coisa que ofende as lideranças, principalmente as que usam a Bíblia, é a verdade. E a coisa que mais choca eles é a própria Bíblia, lida ou interpretada da forma que ela é. Não tem essa coisa aí, deixa eu só uma consideração final aqui. Não, a Bíblia, ela é interpretada por cada um da forma que qualquer um crê. Não, senhor, não, senhora. A Bíblia, ela tem lei, história, poesia, profecia, linguagem figurativa, lendas e mitologias. E cada linguagem tem de ser lida da forma que é. Tem-se de ler um texto com um contexto. Tem-se de fazer a hermenêutica, a interpretação do texto. Tem-se de fazer a exegese, a aplicação do texto. Quando você está lendo a Bíblia e você vê que o que está ali é tudo normal, quando chegar numa coisa anormal, que não acontece, você tem de, se não acontece mais hoje, você tem de ver que você está se deparando com a linguagem metafórica, figurativa ou simbólica, ou lendária ou mitológica. Tem de saber que não é mais literário, não pode interpretar como quer. Essa é a realidade. Isso é para quem é livre. Agora, não te deixam clarear a mente, não te deixam abrir a mente, porque você fica preso nas igrejas e tem sempre um mestre lá que não é o Messias. Em Mateus 23, Jesus disse: um só é o vosso mestre, mas de vocês não, são muitos que são mestres. Sempre tem um mestre ensinando você. E assim você estará sempre preso. Estará acreditando no diabo, no inferno e tanta coisa que na verdade foi criado. Assim como foi criado o Superman, foi criado o Batman, a Mulher Maravilha, enfim, a Liga da Justiça, os Vingadores, Capitão América, Lanterna Verde, Batman, Homem-Aranha, tudo foi criado. Esses seres poderosos aí. E assim também criaram antes um diabo vermelho, com rabo de ponta e com chifre e um tridente na mão. E um inferno e tanta coisa. E isso é muito forte. Isso é mitologia forte, que depois de contada e repetida por milhares de anos, as pessoas acreditam muito nisso. E isso as prendeu. Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo do inferno, não tenho medo de demônio. Espíritos diabólicos que eu já expulsei em pessoas, que saíram deles, eu senti cheiro de cachaça e de cigarro e a pessoa nem fumava e nem bebia. Eu sei que havia algo ali, mas não era Rassatã, o agente do caos. E sei de fato, se há uma punição da forma que for, o Criador sabe como é. Mas esse inferno e esse diabo que criaram está aprisionando as pessoas para não deixarem servir a Deus nem serem livres. Então é isso, meus queridos. É o nosso parecer de hoje. Eu não sou o dono da verdade. Eu apenas estudo, pesquiso, leio a Bíblia, examino a Bíblia na verdade. Eu examino a Bíblia. Também aprendo com exegetas, com pessoas que estudam o texto, uma teologia neutra, sem polarização, sem bandeiras de religião, mas por aquilo que está escrito, baseado com aquilo que é verdade. Você acredita que Israel é povo de Deus, mas está massacrando os outros, matando. Você acredita que no meio do povo de Deus havia milagres, tinha aparições. Cadê os milagres lá acontecendo? Por que as crianças estão morrendo e não acontece nada lá? Você acredita que na Bíblia a serpente falou com Adão e Eva? Depois de lá para cá, já constataram outra serpente falando? Não dá para ver que foi uma linguagem mitológica, alguma coisa do tipo? Coisa que havia no Egito, histórias assim. Não dá para perceber as coisas, né? Então é isso aí. Meus queridos, se você gostou do nosso conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o meu zap, deixe o meu pix se quiser colaborar com esse trabalho. Até o próximo vídeo. Um abraço em todos.